Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 835 blogs diários e minguando até 455 dias, 29 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 835 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final. Eu estou dividindo este título em duas partes, título e subtítulo. Esse primeiro título eu estou dividindo ele em dois subtítulos específicos, né? À direita do corpo e à esquerda do corpo por ato missionário. Esse é o último blog desse subtítulo. Eu vou fazer 35 blogs diários desse subtítulo, 35 de um e 35 do outro. À direita do corpo, 35 e à esquerda do corpo, né, mais 35. Eu dividi ele em dois para ficar interessante em nossas consciências, para fazer uma ideologia para a forma de ser e para a forma de ter, certo? Fazendo essas explicações. Tudo que eu falo dentro do blog diário são coisas ideológicas e para que você possa fazer a percepção de uma coisa e outra, ok? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma respeitosa e faça tudo por vocês mesmos, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este. Eu deixo a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs e, por fim, eu relaciono a playlist da YouTube Music, ok? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. É muito prático vocês relacionar um blog antes, um blog depois, a leitura corrida dos 4 últimos blogs. Às vezes você quer voltar no início, a abertura desse subtítulo em específico. Então, à direita do corpo vai estar tudo na descrição. Eu sempre repito as minhas descrições para que você possa estar tendo consciência e praticidade de estar acompanhando este blog diário de todas as formas. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por vocês mesmos e deixam de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se você achar vídeos melhores do que esse na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é esse, que vós tornarão comida de leões, e defenderá o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida, e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor. Traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, semelhança é igual a fruto. O fruto vai ficar dividido entre a imagem e o corpo. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim.
O corpo vai representar a igualdade de ambos relação emocional. A imagem vai representar a desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder público, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Né? O que eu quero dizer? Né? Vai dar mais essa explicação. Se você tem uma unificação pelo bem, você também tem uma unificação pelo mal. Se você tem um movimento pelo bem, você também tem um movimento pelo mal, certo? Hoje, o movimento pelo mal representa a guerra física, né? A guerra fria, essa forma que as pessoas adquiriu para ter as coisas a qualquer custo, usando dinheiro, e muitas vezes eles pedem sangue das pessoas para justificar essa ideia, ok? Entenda isso. Vamos fazer a leitura deste contexto, né, fazer a expressão livre. A expressão livre explica essa Bíblia significativa com muito elemento da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos que esteja presente nessa Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos, então, fazer a leitura deste contexto. No entanto, pode conhecer que, na realidade, a esposa tem a forma de ter do marido. O marido tem a forma de ser da esposa. Este ideal é que une o relacionamento de ambos. A esposa age com a vista do marido. A esposa age com a vista do marido, age com o sentimento da esposa. A esposa age com a vista do marido, a esposa age com a vista do marido e age com o sentimento da esposa. Este sentimento se aplica no olhar da esposa. Isto explica que o marido só pode sentir o corpo da esposa se a esposa permitir para o marido. Fora disto, não tem relacionamento. Ou seja, o marido pode até ser admirado por outro no exterior de corpo. Porém, se o marido não sentir esta esposa, não tem relacionamento com a sua própria esposa. Com outra explicação, o marido age como um cego para se ter as coisas, e a esposa age com a sua vista para receber do marido algo que sustenta este sentimento, e podendo ser qualquer coisa de acordo com o dom desta esposa, e podendo variar de uma para outra, e não necessariamente a forma de ter do marido. A minha esposa tem uma força, a minha esposa tem uma força expressiva dedicada à relação para o seu relacionamento. A minha esposa tem uma força expressiva dedicada e relativo para o seu comportamento, sendo honesto com o seu comportamento próprio. Ela se aplica para tudo e o seu resultado, ela se aplica para todo o seu resultado, envolvendo o seu comportamento emocional na sua forma de ser. Isto explica que o seu comportamento não se aplica para o seu relacionamento. Isto determina a sua fidelidade somente a si mesmo, valorizando o conhecimento e o comportamento deste conhecimento. Esta é a forma de ser da minha esposa. Esta forma de ser da minha esposa impede que ela seja manipulada por outro relacionamento. Ela observa tudo que está na sua volta, observando as leis, protocolos, funcionalidade do sistema. A sua percepção pode até falhar, mas o seu comportamento não falha, disciplinada e aplicada para tudo com grande intensidade, observando
o conhecimento para se aplicar no seu comportamento. Esta é a minha esposa. O que passar disto é apenas especulação de quem não a conhece. No entanto, vós, corpo de Cristo, fuja da aparência do mal, pois a expressão não revela o que for íntimo, e por isto se cuide do que expressa com o seu corpo, pois eu matei um corpo por falar mal da minha esposa. Eu dou ordem o vento e o vento me obedece. A minha palavra é como uma espada penetrante. Eu tenho a palavra da vida e a palavra da morte. Eu sou a vida e governo os mortos. E falo com Deus com a boca da minha esposa. Deus fala comigo. Por exemplo, uma vez, né, Deus tinha tomado meu pai e estava no lamento e ela perguntou: "O que foi? Por que está assim?" E eu fiquei calado. E ela perguntou: "Está assim por causa do seu pai?" Foi aí que ela disse: "Acha que é só você que tem problema? Olha tantas pessoas morrendo e tantas crianças sendo violentadas." Nesta hora eu fiz a percepção. Poderia desprezar a minha esposa e desprezar também a Deus. Porém, eu amei mais a minha esposa, a, pois a missão dela é mais importante do que a minha, pois é ela que intercede pelos pobres. E assim, e assim eu vejo Deus em tudo. Vejo Deus na minha esposa, falo com Deus até mesmo com o meu cachorro, e vejo Deus em todos os animais, e os animais se prostram a mim, e os passarinhos fazem ninhos nos meus ombros e dormem em paz. Eu tive uma complexidade no contexto aqui em cima, né? A esposa age com a vista do marido, age com o sentimento, e o marido age, faltou a expressão marido, e o marido, consegui. Eu acho que eu apaguei uma expressão aqui, né? Então fica assim, ó: a esposa age com a besta do marido e o marido age com o sentimento da esposa. Ele sente o corpo da esposa, né? Tava muito, eu dei uma parada, dei uma pausa para mim pensar, mas beleza, vamos fazer a leitura, a expressão livre, né? Vamos ler parte desse contexto. É só vocês ter bastante atenção para entender as particularidades de tudo, ok? No entanto, pode conhecer que na realidade, a esposa tem a forma de ter do marido, né, a esposa tem a forma de ter do marido, e o marido tem a forma de ser da esposa, ou seja, a esposa ela se espelha naquilo que o marido tem, né, vamos falar isso diretamente para vocês entenderem, certo? Se o marido tem uma capacidade de ter uma família, ter uma responsabilidade, ter cuidado de uma coisa, certo? Porque se o marido não tiver isso, ele vai sobrecarregar a esposa, vai sobrecarregar. Isso é uma base de um relacionamento, de ter um marido, por exemplo, você vê sua esposa falar, olhar para uma pessoa e falar assim: "Uma pessoa não trabalha", não dá para você relacionar uma pessoa, sabe. Não é que você tem que ter somente isso, você tem que ter tudo, isso tudo tem que ser acrescentado. Sexo e dinheiro tem que ser uma coisa acrescentado, não é se eu quero ter uma família, eu tenho que ter um marido que tenha responsabilidade, porque senão você não vai ter nada, porque tudo que você faz dentro da sociedade, você precisa de casa, você precisa de e isso é lógico, precisa de casa, precisa de alimento, precisa de comprar fralda, se a esposa estiver grávida, tudo. Então a esposa, se ela fazer uma percepção direta para o marido na forma de ter, certo? E o marido faz essa percepção direta na forma de ser da esposa, certo? Existe, igual do blog diário, esses 3 últimos blogs que eu estou apresentando, tem várias possibilidades, porcentagens de cada coisa, a formas expressivas para você fazer a leitura do comportamento, da leitura das expressões das pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam com a expressão vazia automaticamente, não tem comportamento, às vezes não valoriza falam qualquer coisa, né, expressiva, uma expressão vazia. Às vezes o comportamento da pessoa não condiz com aquilo que ela expressa e o fruto fica separado do comportamento, fica muito delicado.
Ou seja, existe várias possibilidades, entende isso, ok? Então, o ideal é a esposa pegar na forma de ter do marido, o marido a pegar na forma de ser da esposa. Então, isso dá um relacionamento, não é uma coisa que você possa dizer assim, né? É uma coisa que completa a outra, é completando, é completando. Então, entenda isso. No entanto, pode conhecer que, na realidade, a esposa tem a forma de ter do marido, e o marido tem a forma de ser da esposa. Este ideal é que une o relacionamento de ambos, né? Esse é o ideal que une. A esposa age com a vista, né? Com a vista, a esposa age com a vista, isso. A esposa age com a vista, o marido age com o sentimento da esposa. Eu olho para minha esposa, eu vejo se ela está feliz, se ela está triste. Se ela está feliz, estou feliz. Se ela está triste, eu estou triste. Faço essa percepção. Então é isso que. Então a esposa olha, né, e vê, e o marido ele age com o sentimento da esposa. Ele olha para aquilo que a esposa dele está sentindo, para ele se voltar, né? Fala, esposa, como é que tá? Você está doente? Como é que você passou hoje? Qualquer coisa. A esposa, ela gosta de ser lembrada. As pessoas acham que ela gosta de ter, não, ela gosta de ser lembrada pelo marido. Se o marido representa alguma coisa para ela, se ela está conectada com o marido, então ela gosta que o marido lembre dela, né? Leve uma flor, qualquer coisa. Eu acho que isso é a ideia de lembrar da esposa. Oh, você está lembrando de mim. Isso faz com que a esposa fique flexionada para o marido. Entenda isso. Este sentimento se aplica ao olhar da esposa, né? Isto explica que o marido só pode sentir o corpo da sua esposa se a esposa permitir para o marido. Se a esposa não permitir, se ela estiver travada ali, pode fazer o que você quiser, filho. Não vai dar nada, não vai dar certo em nada, certo? Vocês vai ficar brigando, você vai ficar relacionando uma coisa que você acha que você merece. Ah, você é minha esposa, você tem que me servir, você ficar relacionando uma dependência, certo? Deixa as coisas tudo fluir. Ah, beleza, a pessoa está desconectada, sei lá, cada um segue o seu caminho, tá tudo certo, certo? Mas tudo tem que ser de uma forma leve, tranquila. Se a pessoa quiser, tá, ficar com você, fica. Se não quiser, né, sei lá, qualquer coisa. Entenda isso. Ou seja, deixa as coisas leve, livre. Tá? Às vezes a pessoa já não está mais com aquela ideia, está com outros planos, qualquer coisa. Pois existe várias possibilidades. Fora disso, não tem relacionamento. Ou seja, o marido pode até ser admirado por outro do exterior de corpo, né? Existe muito isso, né? Às vezes, sei lá, a grama do vizinho é mais verde. Às vezes tem esposa do outro lado, ela entende o valor, né, da esposa do outro. Fala, nossa, eu queria ter uma esposa igual você. E a outra também, claro que eles não falam isso. Mas você entende que existe essas possibilidades, as pessoas verem em você um valor, mas a pessoa que está do seu lado, às vezes, não veja em você o valor. Não sei se é por causa, sei lá, existe várias. Hoje em dia é muito complicado você entender o que passa na mente de um e do outro, certo? Tanto do marido quanto também da esposa. Porém, se o marido não sentir esta esposa, não tem relacionamento com a sua própria esposa, né. Eu, como eu sou o marido hoje não tem muito isso não, mas o marido verdadeiro, vamos falar assim para vocês entenderem, para dar uma ênfase. O marido verdadeiro, ele olha para o sentimento da esposa. Ele sabe se a esposa dele está conectada com ele ou não, se está na mesma coisa, se está junto com ele ou não. Por quê? Tudo que ele faz, ele precisa dessa esposa, ele precisa de entender essa esposa, o sentimento dela, o que que ela está sentindo. Se a minha esposa ficou frio, eu também tenho que ver o que está acontecendo, que ela está ficando frio, né, de uma forma ou outra, tem que ver se isso já está acabado já, eu estou sustentando uma coisa que eu acho que tem e não tem, certo? Ou seja, se a esposa, ela tiver frio com você, você tenta entender qual que é a ideia, certo? Entenda isso. Porém, se o marido não sentir esta esposa, não tem relacionamento com a sua própria esposa. Ou seja, o marido sempre tem que sentir a esposa. O que que eu quero dizer? Hoje não tem isso. O marido, ele exige da esposa que ela determina por vontade dele própria, né? Um marido machista determina a esposa que ele faz uma coisa, determina como que ela vai gastar o dinheiro, determina como que ela, né, que eles vão relacionar, determina tudo que o marido determina como que eles vão criar os filhos juntos, hoje maridos todos são assim, não são um relacionamento compartilhado.
né. Muitas esposas acham isso uma fantasia, elas já treinaram seus corpos assim. Mas você entende que todos esses benefícios da gente querer ter uma coisa, ela pode acontecer de uma forma relativa, tranquilo, que não é assim do jeito que as pessoas pensam. Essas imaginação das pessoas são muito fértil. Quase a mesma coisa, mas não é assim, certo? Por exemplo, a esposa, ela vê o marido determinando alguma coisa, mas isso tudo tem que ser relativo um para o outro, livre, leve, sabe? Aí, se a esposa deixou a liberdade para ter o marido ganhar a postura, beleza. Se ela não deixou, ela quer assumir as responsabilidades, tudo tranquilo também, né? Acha que pode resolver tudo sozinho, tranquilo, tranquilo, né? É o que ela pensa. Aí, se ela pensar dessa forma, tudo bem, né, ela está realizando com isso. Com outra explicação, o marido age como um cego, né, para se ter coisas. Age ou não age? Isso aqui é muito interessante. Todos os maridos, eles só preocupa com as coisas básicas dentro de casa, ele só preocupa a coisa vaga. Pagou o aluguel, pagou a hipoteca da casa, pagou a conta de luz, é isso que determina. E a esposa tem que ver o quanto o marido ganha. Porque se o marido ganha uma determinada conta para pagar aquilo básico, tá bom, a esposa entende isso, não fica aí cobrando o marido: "Ah, você tem que me levar no cinema, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ah, você acha que seu marido ganha pouco? Sei lá, faz alguma coisa também", né. Hoje tem várias pessoas aí, né, que é produtivo, várias mulher que é produtivo e da mesma forma. Agora você ficar só de braço cruzado e achando que as coisas são tudo relativo ao marido. Espelhe no seu marido. Se o marido está ganhando bem, beleza, até pode aproveitar. Se o marido está ganhando pouco, não, beleza, eu quero alguma coisa, eu tenho que ajudar de uma certa forma, né, fazer alguma coisa, certo? Porque não adianta você ficar só cobrando, exigindo coisa, você vai asfixiar os seus maridos, vai desrespeitar ele, certo? Ele, se ele estiver pagando a conta de água, luz, ele fica satisfeito, fica grato com isso. Se ele estiver dando conta da casa, fica grato com isso, não fica ingrato não, porque senão você vai perder, né, muitos benefícios, que é aquilo que você quer que podia ser leve, muitas coisas, você vai perder benefício, porque nada se resolve com arrogância, com ignorância, com exigência, né, que porque o outro tem, você tem que ter, não é assim não, tá? Todo mundo tem porque trabalha, porque corre atrás, que esforça, nada cai do céu, né, certo? As coisas acontecem porque nós somos produtivos, certo? É esse que justifica, né, o que nós temos, certo? Com outra explicação, o marido age como um cego para se ter coisa, e a esposa age com a sua vista para receber do marido algo que sustenta o seu sentimento, e podendo ser qualquer coisa de acordo com o dom da esposa, né? A vista é uma coisa, a mulher pode determinar várias coisas, dependendo da esposa, pode determinar várias coisas pela sua vista, certo? Ela determinar como que o marido, que ela quer o marido dela, sei lá, qualquer coisa, e podendo variar de uma para outra, certo? E não necessariamente a forma de ter, né, do marido. Vai depender da vista da esposa, né? Às vezes a esposa olha para você, ela vai determinar alguma coisa boa, alguma coisa ruim, certo? Pelo aquilo que ela vê em você, ok? Entenda isso. Ou seja, ela vai ver o marido age, né, como um cego, ele fica sem olhar para sentir o corpo da esposa, qualquer coisa, e a esposa vai agir pela sua vista, ela vai determinar se é bom ou é ruim aquilo que ela está relacionando, certo? E entenda isso. Existe uma complexidade, é só vocês fazer essa percepção, essa é a base de tudo, ok? Várias crises relacionam mais crise do que resolutividade sobre isso que essa pessoa está vendo. A minha esposa tem uma força expressiva dedicada e relativa para o seu comportamento, sendo honesto com o seu comportamento próprio. Ela se aplica para todo o seu resultado, envolvendo o seu comportamento emocional na sua forma de ser. Isto explica que o seu comportamento não se aplica para o relacionamento. Isto determina a sua fidelidade somente a si mesmo e valorizando o conhecimento e comportamento deste conhecimento, certo? Ou seja, tudo o que ela dedica está relacionado ao seu comportamento. Todos os conhecimentos, ela se aplica ao seu comportamento, fidelidade a si mesma, a si próprio, né. Então, e essa é a parte, certo? Olha só, interessante, ó, a minha esposa tem uma força expressiva, ela se expressa dedicada e relativo para o seu próprio comportamento. Tudo que ela faz
se aplica ao seu próprio comportamento. Todos os planos dela se aplica a ela. Ela se aplica a ela, se envolvendo a ela, não se envolve a outras pessoas, não se envolve a outras pessoas, ela se aplica a ela. Tudo que ela faz, ela se aplica para você. Então, isso é uma coisa mais honesta de produzir um fruto independente de outras pessoas, e independente, às vezes, até mesmo do marido, independente de uma mãe, independente de um pai, independente de ela determina coisa e se comporta sobre esse e se comporta sobre esse a coisa que ela determina, ela se comporta sobre isso, ou seja, ela é o que você vê é a realidade dela, as suas expressões, tudo, não tem manipulação, ela não manipula e nem permite que os outros manipulem ela, então ela fica ligada a tudo, então é isso que determina a minha esposa. Ó, a minha esposa tem uma força expressiva dedicada e relativa para o seu comportamento, sendo honesto com o seu comportamento, ela é honesta consigo mesma. Ela se aplica para todo o seu resultado aplica nela, com esforço, dedicação, batalha, né? Passa o que passar, ela vai passar e produzir, envolvendo o seu comportamento emocional na sua forma de ser. Isto explica que o seu comportamento não se aplica para o seu relacionamento, né? Nada que o seu comportamento aplica para outro, ela se aplica apenas para si mesmos, nada que ela faz se aplica para o outro, né? Se ela está, por exemplo, hoje ela é enfermeira, ela se aplica para esse trabalho dela, e na hora que ela está na postura dela do trabalho dela, ela determina tudo, todas as suas coisas por detalhe, e aquilo que ela determina, ela executa aquilo no comportamento dela. E a mente pensou e ela faz exatamente aquilo que ela determina. Né? Lucidez no comportamento e realização no comportamento, tudo dedicado ao seu próprio comportamento, sendo fiel a si mesmo, ok? Isto determina a sua fidelidade somente a si mesmo, valorizando o conhecimento e comportamento deste conhecimento. Então, essa é a minha esposa. Esta forma de ser da minha esposa impede que ela seja manipulada por outro relacionamento. Impossível você manipular a minha esposa, impossível, 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 porque tudo ela foca no seu comportamento, todas as coisas que ela foca, ela se aplica no seu comportamento, certo? Vamos lá. Esta forma de ser da minha esposa impede que ela seja manipulada por outro relacionamento. Ela observa tudo que está à sua volta, observando leis, protocolo, funcionalidade do sistema. A sua percepção pode até falhar. Por que a sua percepção pode até falhar? Por causa das ideologias. Não tem ninguém que tem uma percepção 100% por causa da ideologia. Mas se não tivesse a ideologia, todas as coisas que estavam do lado dela ele seria lúcido e dominado pelo aquilo, que o ambiente delas fica dominado por aquilo que ela adquire conhecimento e aplica no seu corpo, o seu comportamento, determinando o comportamento. Então, isso demonstra fidelidade a si, honestidade a si e perseverança naquilo que ela acredita de si mesma, ok? Ou seja, a sua percepção pode até falhar, ela pode fazer uma percepção, uma coisa e outra sobre outros relacionamentos, fazer uma percepção, pode até falhar, né? Mas o seu comportamento não falha, aquilo que ela determina para si não falha. Disciplinada e aplicada para tudo com grande intensidade, observando conhecimento, né? Absorvendo conhecimento para se aplicar no seu comportamento. Esta é a minha esposa. E o que passar disto é apenas especulação de quem não a conhece. No entanto, vós, corpo de Cristo, fuja da aparência do mal, certo? Fuja, todas as pessoas, né? Fuja da aparência do mal, porque muitas das vezes não é o que você vê, não é o que você, né, tem naquela expressão, né? O ser determina uma intimidade e com Deus diretamente, ou com a sua forma de ser, honestidade a si mesmo, fidelidade a si. Isso determina os seus frutos bons, certo? Independente de outros corpos, certo? Entenda isso. No entanto, vós, corpo de Cristo, fuja da aparência do mal. Nem sempre é o que parece. Vamos falar com essa expressão. Pois a expressão não revela o que for íntimo. A expressão não revela o que for íntimo. E por isto, cuide do que expressa no seu corpo, com o seu corpo, né?
quando eu falo assim, ó, pois a expressão não revela o que for íntimo. Impossível quando as pessoas não entendem a forma de ser, é impossível que você entenda uma pessoa que tem um corpo expressivo forte, você não compreende. Se você estiver focado muito na sua vida própria, você não vai entender quem tem um corpo expressivo forte. Você não vai entender, porque você está acostumado a ser manipulado, ser marionete da sociedade. As pessoas vêm falando para você uma verdade, você diz: "Ah, eu me magoei, eu me feri, blá, blá, blá", e não está acostumado, sabe? Não está acostumado a lidar diretamente com a realidade, com aquilo que é comportamento e expressão deste comportamento, unificando forma de ser e forma de ter diretamente nos seus frutos e aplicando tudo a si mesmo, não aplicando a outras pessoas. Então, na hora que você vê uma pessoa com corpo expressivo forte, você vai dizer: "Que pessoa arrogante". Aí você fala assim: olha mais direito, faz a percepção, faz uma percepção melhor, você pode estar sendo enganado", entende? Então, vós, corpo de Cristo, fuja das aparências do mal. Vamos então voltar aqui recapitulando tudo. No entanto, vós, corpo de Cristo, fuja da aparência do mal, pois a expressão não revela o que for íntimo. E por isto se cuide do que expresse como seu corpo, pois eu matei um corpo por falar mal da minha esposa. Eu dou a ordem ao vento e o vento me obedece. A minha palavra é como uma espada penetrante. Eu tenho a palavra da vida e tenho a palavra da morte. Eu sou a vida e governo os mortos. E falo com Deus com a boca da minha esposa e Deus fala comigo. Por exemplo, né, uma vez eu estava conversando com a minha esposa, né, estava meio cabeça triste, tipo assim, né, acontecendo os fatos, né, que Deus estava, eh, tomando meu pai, né, ele tinha levado meu pai, aí eu estava triste nesse dia, né, então ela veio me consolar, parte dela veio me consolar, mas outra parte ela veio me mostrando uma realidade, uma coisa que Deus estava falando diretamente comigo, né, eu olho para minha esposa, eu falo com Deus, às vezes quando a minha esposa fala comigo, eu falo com Deus, mas aí ela veio para meu lado e diz: "Olha", ela diz: "Ó, uma vez", né, a minha esposa diz: "Olha, Deus tinha tomado meu pai, né, e estava no lamento, e ela perguntou: "O que foi? Por que está assim?". E eu fiquei calado, né, e ela perguntou: "Está assim por causa do seu pai?". Foi aí que eu disse: e foi aí que ela disse, né, aí foi ela: Acha que é só você que tem problema? Olha para tantas pessoas morrendo, tantas tantas crianças sendo violentadas, né, na guerra, naquele dia estava uma confusão danada no mundo, Israel atacando, pessoa tirando a cabeça, e nessa hora eu fiz, né, percepção, né, eu poderia desprezar a minha esposa e desprezar também a Deus, né, porque eu estava falando, quando eu vi que ela estava falando isso, eu vi que não era não era só, a minha esposa, tinha uma força expressiva mais, mais intensa, então logo já fiz a percepção, ou seja, muitas das vezes eu discuto com Deus, falando com a minha esposa eu discuto com Deus, mas eu faço a percepção, entendo os propósitos, às vezes conversando com a minha esposa, certo? Eu ouço Deus pela boca da minha esposa. Muitas das vezes isso acontece, muitas das vezes, grande maioria das vezes acontece isso, ok? Entenda isso. Porém, eu amei mais ainda a minha esposa, pois a missão dela é mais importante do que a minha, pois é ela que intercede pelos pobres. Assim eu vejo Deus em tudo. Vejo Deus na minha esposa, falo Deus até mesmo com o meu cachorro. E vejo Deus em todos os animais. Aonde que eu olho, eu vejo Deus. E os animais se prostram a mim. E os passarinhos fazem ninhos nos meus ombros e dormem em paz. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? É, obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.